cultural Memórias do Incluso. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Michel Paim Filho, ao Ismael, que é nosso professor lá da oficina de violão do Departamento de Cultura, e nós estamos muito felizes para esse dia com a segunda edição da nossa live cultural. Na semana passada, infelizmente, nós não conseguimos transmitir devido a algumas falhas técnicas que aconteceram ali, questão de internet que não estava funcionando, sinal de celular aqui na cidade. Mas hoje deu tudo certo e nós estamos aqui, ao som de Lembranças, né? Esse clássico da música tradicionalista. Estamos aqui hoje para falar sobre as curiosidades do nosso município, né? Na primeira edição ali da nossa live, nós trouxemos um convidado que esteve falando um pouquinho do início, do tropeirismo e do que isso está ligado com a história do nosso município. E hoje nós queremos falar um pouquinho para vocês
a respeito desse processo ali das curiosidades, o que aconteceu durante a história de São Cristóvão do Sul até chegar nos dias atuais. E eu queria perguntar aqui para os nossos convidados se vocês sabiam que aqui em São Cristóvão nós já tivemos um hotel que ele ia receber um investimento e ele ia se tornar o maior hotel da América do Sul. Não sabia? Não. Tá. Vocês já sabiam que o prédio da Prefeitura Municipal, ele era a Igreja Católica? Não. Não sabia? Não. Ismael também não? Olha aí, ó. Quero saber aí de casa. Quem sabia essas curiosidades? Mandem para nós ali no nosso telefone. O mesmo número da semana passada para sua participação, tá? E para vocês estarem concorrendo aos brindes, é o 49998242984. Mandem a sua mensagem para nós, que nós estaremos então colocando ali o seu nome no sorteio, tá? Que vai ser realizado ali no final do programa. Vou pedir mais uma música então para os nossos convidados, com um oferecimento então de Donato Materiais de Construção, que nessa noite está embelezando todo o nosso cenário com tapete, pelegos e vários acessórios que depois a gente vai estar mostrando para vocês. Vocês encontram então na Donato Materiais de Construção, que também está trabalhando com uma linha de madeiras. Então, no oferecimento de Donato Materiais de Construção, uma música então do Michel Paim Filho. Eu me queria arrebentar, dormindo
49 99824 2984 para a sua participação, para você concorrer aos brindes no final do programa. E também, se vocês quiserem fazer um oferecimento de alguma música, mandar um abraço para algum amigo que está nos assistindo nessa noite, ou também, né, quem sabe, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre São Cristóvão do Sul, alguma história que você ou sua família saibam sobre o nosso município, vocês também podem estar relatando ali no WhatsApp. Se de repente vocês quiserem fazer uma participação ao vivo, quiser fazer uma ligação aqui para nós, depois vai ter um momento ali que você manda sua mensagem de se quer ligar para conversar ao vivo aqui conosco, né, ou com os nossos convidados, e nós atenderemos então uma ligação ali mais para o final do programa. Bom, então a gente conversando um pouquinho a respeito de São Cristóvão do Sul e voltando ao que nós iniciamos na conversa no primeiro programa, quando nós falamos do nosso município, a gente imagina que tudo já estava como está hoje, né, e que sempre foi assim. É isso, Shell, quando você pensa sobre São Cristóvão? Sim. Né, o que você imagina assim no passado? Que já era tudo assim? No passado eu pensava que passava muito tropeiros aqui de curitibanos, né? Sim. E também teve novas construções. Novas construções. Mas assim, às vezes a gente não consegue mensurar e ver como era tão diferente, né? Parece que sempre tinha o acesso às ruas, iluminação pública, tanta casa, carros, né? E na verdade, se a gente for ver, né, no passado, que não é tão distante, né? Mas agora 33 anos, né, de emancipação política, né, e um pouquinho antes ali que pertencia então para o município de Curitibanos, o nosso município então ele era repleto, né, de uma mata nativa, e nós tínhamos então em toda a nossa região os indígenas da etnia Caigangue eram os que dominavam então toda essa propriedade. E todas essas terras que hoje é o município de São Cristóvão do Sul, então essas terras pertenciam para a cidade de Curitibanos, né, que é uma cidade que foi fundada praticamente por tropeiros, né. Eles, ali também existiam então os indígenas Caigangues, Choclens, né, e outras tribos que habitavam ali naquela região, mas então nós temos os tropeiros, né, que partiam lá do Rio Grande do Sul, em direção a Sorocaba e São Paulo, e por aqui passavam, então, né, passavam por Curitibanos, e dali eles continuavam a viagem. Eles acabaram então descobrindo essa região. E São Cristóvão do Sul então pertencia para Curitibanos, então muito da nossa história até então ela pertencia porque não fazia parte então de toda essa região. E logo depois então quando nós temos os primeiros registros, porque os indígenas então eles habitavam esse território, mas eles não tinham comprovação, né, de documentação, eles apenas estavam ali. E para você provar que você era dono de uma propriedade naquela época, tu tinha que ter um documento, certo? Então, os indícios ali da primeira pessoa que tinha documentos de terras aqui de São Cristóvão, né, que hoje, atualmente é São Cristóvão, era o coronel Francisco de Albuquerque, né, Francisco Ferreira de Albuquerque. E ele era de Curitibanos, superintendente de Curitibanos. Então ele tinha essas terras em seu nome, que era denominado Fazenda Monte Alegre. Então toda essa extensão de terra que hoje é São Cristóvão do Sul, ela tinha essa denominação então como Fazenda Monte Alegre. E daí lá por 1913 mais ou menos, que era um período que estava acontecendo então a Guerra do Contestado, certo? Então daí nós temos a venda dessas terras para o coronel Maximino Antônio de Moraes. Certo? Então ele vai adquirir essas terras e vai então vir morar aqui na Fazenda Monte Alegre, e logo depois então vai se formar família aqui, né? Mas então primeiramente Coronel Maximino Antônio de Moraes, e depois posteriormente, né, ele tem vários filhos. Nós temos ali agora fugiu o nome dele, mas o seu Bá, o Florisval Bragança de Moraes, seu Bá Moraes, né, que popularmente ele é conhecido, então vai ser considerado o primeiro morador do nosso município, o Bá Moraes. Né, isso é o que a gente mais ouve, e daí todo vai se desenrolar a história do nosso município, que nós comentamos também no programa passado, que lá no seu início era chamado de Incruso, né, Encruzilhada do Monte Alegre, ou depois popularmente Incruso, porque fazia incruso entre a BR-2, que é a BR-116, então ela não se chamava assim, ela era BR-2, não existia ainda o asfalto,
E, inclusive, a gente vai falar sobre uma curiosidade depois de uma situação que aconteceu relacionada ao asfalto aqui de São Cristóvão do Sul. E daí ela fazia então esse encontro entre a Estrada Velha que veio em Curitibanos e a BR-2, o Incruz. Né? Exatamente mais ou menos ali onde tem a pracinha, tudo fazia esse Incruz, então a população acabava chamando essa região de Incruz, certo? Então, agora antes de nós continuarmos a nossa conversa sobre o histórico do nosso município, eu vou pedir então para o Ismael tocar uma música aí para nós na viola, fazendo um favor. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Para Nova Jerusalém. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Para Nova Jerusalém. Tem que ter o dom, né? Pra tocar a viola. 10 cordas não é fácil. São 10 cordas, né? Então não é muito fácil pra pessoa tocar. Ismael, como é que você começou a tocar a viola? Bom, eu sou um dos únicos aqui da região que toca viola mesmo. Esse instrumento aqui, que tem 10 cordas, existe a de 12 cordas, mas não é viola. Todo mundo se confunde, mas é um violão. Isso aqui é a viola verdadeira, mesmo para quem é raiz aí, Tião Carreiro e Pardinha, em Goiânia e Paranaense, esses caboclos aí, esses aí, é isso aqui, esse instrumento. Manjava, Até o Tião Carreiro é mestre do pagode, né? Ele que criou. Então, o primeiro instrumento que eu tive contato foi com o violão. O violão foi com 7, 8 anos de idade ali.
Minha família são todos músicos já, então tá no sangue já. E eu comecei a aprender a tocar sozinho. Não tinha aula aqui na nossa cidade, no nosso município naquele tempo. Não tinha aula, então eu tive que aprender sozinho, né? Então eu começava a acompanhar os senhores, né, que tocavam violão e tal. Eu comecei a acompanhar eles e tudo que eles faziam ali, pois eu gravava na cabeça as cordas ali, tudo, e fazia junto. E eu continuei nessa sequência até hoje, estou aprendendo, né? Não é só porque dou aula hoje a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre está aprendendo, ainda mais dando aula, a gente aprende com os alunos também, né? Então, e depois fui passando para outros instrumentos, fui aprender, eu já tinha uma base do violão e tudo, né? Fui passando para guitarra, contrabaixo e fui tendo contato com outros instrumentos até chegar à viola. Viola foi um desafio muito grande porque quando eu tocava violão, eu fazia já som de viola no violão. Isso é algo impossível, mas é o que eu fazia. Tipo, aí o meu pai, meu padrasto, ele pegou e ele disse, já que você está fazendo som de viola no violão, então pois eu vou te dar a viola verdadeira mesmo. Então eu falei para ele, não, então me deu o violão, me deu fazer corda, né, que eu já sei tocar violão, então é a mesma coisa, né? Só a única coisa é que são pares, né? E daí ele falou, não, eu vou te dar a viola mesmo. Eu falei, mas eu não sei tocar. Eu nunca tinha pegado uma viola na minha vida, nem tinha visto. Dele, não, se você quer ser violeiro de verdade, quer ser bom mesmo, você vai aprender a tocar viola. Daí eu falei, então tá bom. Me deu essa daqui é a minha primeira viola, que eu não largo por nada, ela. E eu andemos aqui pela região inteira, para quem dava aula de viola, para quem procurava, aqui desse aula de viola, ninguém. Andei por todo Santa Cecília, toda a região que ninguém dava aula de viola. Tinha uns que tocavam, mas só sabia algumas notinhas. Eu não queria saber as notinhas, eu queria tocar mesmo a viola, de verdade. E daí eu fui no YouTube, pensei, a internet tem tudo, né? Não tinha também. Tinha só afinação. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a pesquisar alguns violeiros, e foi aí que eu achei um violeiro que ele se apresentou no programa Amador Jô Soares, chamado Marcos Biancardini. E esse cara, eu sou muito fã dele, é uma lenda para mim. Onde que, quando eu vi ele tocar viola, ele transformou a minha visão. Porque ele fez a viola com outros instrumentos que todo mundo acha, só porque é viola caipira, vamos tocar essa música caipira. Não, é música gaúcha, pop rock, tudo. Então, quando eu vi esse cara, eu comecei a seguir ele. E tudo que ele fazia, eu repetia. Faz um rádio. Comecei a repetir. E foi até aí que eu aprendi todos os pagodes e sozinho também. Daí depois, né, que eu comecei a pesquisar sobre a viola, fui aprendendo ainda mais. Até hoje estou aprendendo, né? Viu? Mas é engraçado que o dom do Ismael, um dos dons do Ismael é tocar de ouvido, né? Isso é muito difícil, né? As pessoas que não tocam de ouvido, né? De ouvir uma outra música e já tirar ali. Então, parabéns, né? Que Deus continue abençoando sempre esse dom, né? E que continue abrilhantando aí. Na música, né, em São Cristóvão, o Ismael, ele é da Igreja Assembleia de Deus, né? Então é um representante também da fé, porque o nosso município, então, ele leva o nome de São Cristóvão. E já vai aí, então, uma curiosidade para vocês que estão nos assistindo. O seu Floresval, então, Bragança de Moraes, que é considerado, então, realmente o primeiro morador de São Cristóvão do Sul, e juntamente com a dona Graçula, que era sua esposa, eles empreenderam, então, em diversos ramos, né? Nós tínhamos, então, aqui uma imensa floresta de araucárias,
Então eles utilizavam então, do corte da vena da madeira, caçando a capivara também naquela época e vendendo a banha da capivara. Então diversas coisas. Mas uma curiosidade que existe é que eles acabaram decidindo criar um hotel, né? Eles abriram um hotel e fundaram esse hotel na Encruzilhada, então aqui no nosso município, e deram o nome para esse hotel de Hotel Maravilha. E esse hotel, então, que foi chamado de Hotel Maravilha, que foi cogitado para receber um investimento de um grupo lá de São Paulo, seria, então, se tornaria o maior hotel da América do Sul. E por que isso? Justamente porque está no coração de Santa Catarina, né? Por isso que a gente também falava, né, utilizava aquele slogan que São Cristóvão do Sul é a cidade do coração, porque nós estamos no coração de Santa Catarina e ligava todas as regiões. Então, todo mundo tem que passar por aqui. E naquela época eles já almejavam isso, de fazer esse investimento. Infelizmente não se sabe porque não deu continuidade, não aconteceu esse investimento. É uma pena, mas nós teríamos então esse hotel. Inclusive tem uma nota de um jornal da época, que depois eu vou postar aí a foto para vocês acompanharem, que fala, né, tem a reportagem falando sobre isso, que esse hotel, o Hotel Maravilha, ele seria então o maior hotel da América do Sul. E os viajantes, então, que passavam pela BR-2 e acabavam se hospedando ali no Hotel Maravilha, né, da Dona Graçula, eles acabaram sugerindo, então, para ela que mudasse o nome da cidade, aqui, né, dessa vila, né, desse vilarejo, que até então pertencia para curitibanos, que trocasse, então, de Encruzo para São Cristóvão. E por que isso? Porque São Cristóvão ele é o padroeiro, então, dos viajantes, né, dos caminhoneiros, e por aqui então transitavam muitas pessoas pela BR-2. Então tem aí esse histórico, né, da mudança do nome, e nós temos no histórico do município também ali, que após as primeiras instalações que existiram aqui no município, nós tivemos a vinda então da Igreja Católica e posteriormente a Igreja Assembleia de Deus. Então foram as duas igrejas que quase praticamente a Igreja Católica desde o início, e a Assembleia de Deus um pouquinho depois do município, né, dando continuidade e prosseguimento para a fé então das pessoas. Então agora, no oferecimento de FW Importados, né, tudo que vocês precisarem de celulares, eletrônicos em geral, e também a linha de perfumaria. Inclusive hoje nós temos brinde da FW Importados, da minha amiga Fran e o Wesley, que mandaram para nós um brinde especial para sortear essa noite. Nós vamos pedir mais uma música para o nosso violeiro. E depois nós vamos conversar um pouquinho então com o Michel Paim Filho, e logo ele estará tocando para nós também. O meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira. E se precisa, por cima das águas eu vou andar. O meu barco balança, 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 mas ele não vira, não vira, não vira. Tem um jeito em minha vida.
Nosso número de telefone 49 9824 2984. O pessoal que está mandando mensagem ali na live, a gente não tá conseguindo colocar quem está mandando mensagem na live no sorteio. Vocês precisam mandar mensagem no WhatsApp, ok? Então, 49 9824 2984. Repetindo, 99824 2984. Se vocês olharem lá nos meus stories no Instagram, eu coloquei lá também o número do telefone para vocês poderem estar participando. Tá? Participando do sorteio, mandando sua curiosidade sobre o município, né? Se alguém tiver aí alguma curiosidade, pode encaminhar para nós. Muito bem, vamos lá. Michel, conta para nós como é que surgiu esse amor, né? E todo esse talento e essa paixão pelo acordeon. Assim, quando eu era pequeno, né, eu ia andar de cavalo. Ia andar de cavalo com meu avô, né, com meus parentes. E daí, na ida pro sítio, a gente ia de caminhoneta, daí a gente ia escutando músicas tradicionalistas, né? Daí a gente chegava, encilhava os cavalos e andava, né? Daí depois, mesma coisa para voltar. Ligava as músicas tradicionalistas e escutava, mas eu escutava umas 20 vezes a mesma música, de tanto que gostava. E daí, com 2 anos, no meu aniversário, eu ganhei minha primeira gaita, 80 baixos do meu avô. E daí, com 6 anos, quando eu comecei a fazer aula de gaita, né, minha mãe comprou uma gaita pra mim, porque aquela lá era muito grande, eu era pequena. Daí ela me deu uma 48. E daí agora foi ano retrasado, quando eu tava com 8 anos, eu ganhei essa tonesquinha aqui do meu avô Cício, que essa é a gaita que me acompanha hoje, né? Então, atualmente, o meu primeiro professor, né, o Diego Albuquerque, esteve presente na live semana retrasada, e atualmente eu estou fazendo aula com o professor Onilson Pereira. Muito bom. Mas você é uma mãe, né, da música tradicionalista, de tudo que é ligado à tradição, você gosta bastante. E essa semana você andou recebendo um presente, né? Que eu vi ali muito bom. Um presente muito bom, né? Conta pra nós um pouquinho sobre essa história do presente. Eu gosto muito do Porca Velha, mas muito mesmo de paixão do pessoal ali do grupo, do Porquinho, do Fernando, do Valdemar. Então, essa semana, recebi um presentão com um monte de coisas. Ainda tô vestido com a camiseta aqui, né? Daí eu trouxe minha garrafinha também e minha faca, que eu recebi. Ganhei um ônibus também e um copo Stanley. E 2 camisetas muito lindas que eu ganhei da Cacau, a mulher do Porca Velha. Aproveitando, então, vamos mandar um beijo pra Cacau, né? Muito obrigada, Cacau, por esse presente que você enviou pro Michel, né? A Cacau que é São Cristóvense também, né? Trabalhava ali na prefeitura com a gente. Um beijo, Cacau, tudo de bom pra você. Vamos ouvir mais uma música, então? Então vamos lá agora com o oferecimento do Cicobi, né? Eu estou utilizando aqui uma mateira e uma cuia, que onde eu vou eu carrego, né? No meu trabalho, por todos os lugares, que é lá do Cicobi. O Cicobi, que nesse mês de maio, ele distribuiu, né, para os seus associados as cotas, né? Todas as pessoas que fazem o seu investimento lá no Cicobi e que, conforme a sua movimentação nas contas, eles acabaram recebendo, então, essa divisão das cotas esse ano. No mês de maio, no dia 13, foi acreditado nas contas conforme a movimentação foi o valor que eles receberam. Então nós agradecemos em nome da gerente Nayeli, né? Semana passada eles enviaram um brinde, semana retrasada, essa semana enviaram um brinde novamente e nós agradecemos muito por tudo que eles fazem no nosso município. Então vamos lá? Muito bem, era só um pedacinho. Muito bem, aqui olha pessoal, retificando então, foram 6,8 milhões que foram creditados nas contas dos cooperados conforme a movimentação financeira, né? Então,
o Cicobi aí trabalhando pelo bem do seu associado. Então, eu comentei ali sobre duas coisas, né? Falei sobre o Hotel Maravilha, falei a respeito do nome do município, que teve essa mudança, né? Ainda não era município de São Cristóvão do Sul, né? Porque isso foi acontecer só lá em 92, mas já anteriormente, então, quando tinha o hotel, os viajantes sugeriram para ter essa mudança do nome do povoado. Mas eu comentei no início sobre uma outra curiosidade, né? Se vocês sabiam que o prédio da prefeitura, né, que atualmente ele era uma igreja. Então ali nós temos nos registros, né, que a partir do momento que surgiu o povoado, que foi instalada então a igreja católica, o prédio da nossa atual prefeitura municipal, ele era então o prédio da igreja. Então ficou até o ano de 1983 sendo o prédio da igreja. Só depois então que foi iniciada a construção da nossa matriz, né, de São Cristóvão no local atual que ela é. E daí depois então esse prédio daí se tornou da prefeitura. E o seu pai e a dona Graçula, eles moravam ali pertinho do município. E uma outra curiosidade muito interessante que nós temos no nosso município, e é uma coisa que quase ninguém sabe, é que São Cristóvão do Sul recebeu a visita de um presidente da República. E isso é algo inédito, né? Principalmente para a nossa região. E falar isso hoje em dia, né, que o presidente teve, principalmente numa cidade de interior, é uma coisa muito importante, muito impactante. E isso aconteceu devido a uma situação, né, que foi uma situação trágica e está ligado com a construção da BR. Aliás, com o asfalto, né? Com a colocação do asfalto na BR-2, que só depois, então, a BR foi ter o nome de 116. Então, o soldado Soderberger, que ele era engenheiro, ele estava fazendo a medição ali próximo onde atualmente é a Gaguardi. E ele estava, então, ali com o seu instrumento, né, com o teodolito, e ele estava concentrado ali no seu trabalho diário. E ele não percebeu que um caminhão em alta velocidade, como nós temos ali aquelas curvas, né, e acaba você não tendo visão do que está acontecendo, ele não percebeu esse caminhão que se aproximava em alta velocidade e o caminhão acabou batendo nele, né, atropelou o soldado, que foi encaminhado para Lages, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, recebeu ali os atendimentos necessários, mas depois de 12 horas ele acabou falecendo. Então, exatamente ali naquele local onde teve o acidente, posteriormente foi colocada uma placa de bronze, tá? E inclusive a placa está ali, né? Até nós temos aqui esse livro que está sendo montado, né? Que foi iniciado já há um tempo atrás, o resgate histórico do município, né? Tem sobre esse fato. E nós temos então ali a placa. Amanhã também vou postar para vocês vídeo e ali nos stories para vocês visualizarem. Nós temos ali, então, em memória, né, do segundo tenente engenheiro Roberto Ricardo Soderberger, que foi morto, né, inclusive está escrito lá, morto no cumprimento do dever na BR-116. E no ato da inauguração dessa placa, o presidente JK, né, Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época, presidente que ficou conhecido, né, por fazer um governo de 50 anos em 5. Ele queria evoluir o Brasil 50 anos em apenas 5, porque naquela época o mandato do presidente da República era de 5 anos. Então, em 5 anos ele queria transformar todo o nosso Brasil. E ele que iniciou também esse processo de asfaltar, né, de levar o desenvolvimento. Ele tinha um projeto nacional desenvolvimentista, então ele fez muitas parcerias público-privadas para investir, para ter o deslocamento, né, no Brasil. Então muitas das BRs que existem hoje no Brasil foram construídas na época de Juscelino Kubitschek, inclusive a nossa BR-116. E daí nós temos esse fato histórico, né, a placa está ali. E claro, né, assim que possível, né, é o nosso desejo de melhorar ainda mais, né, para que tenha visibilidade, porque está aí uma placa importante que foi inaugurada pelo JK, mas que às vezes acaba passando despercebida no nosso dia a dia. Então tá aí mais uma curiosidade para você, São Cristóvãoense. Então vamos lá de música? Vamos tocar uma música em conjunto aí?
vidas varejando e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passando excedida, nesta lembrança palpita em minha triste coração. Assim nasceu nuestro querer com minha ilusão. No mundo ao vento pero nos fue porque ela foi quando eu sonho. Ela se fue com outro amor e assim me fez a compreender o que é querer, o que é sofrer, o que me identifico Muito bem, parabéns! Então agora com o oferecimento do Banco da Família. Pessoal, muitas pessoas acham que não tem o Banco da Família aqui em São Cristóvão porque não tem a agência física do Banco da Família. Mas nós temos então a agente de crédito Franciele, que está aqui em São Cristóvão e que representa o Banco da Família, e ela faz visitas domiciliares para o atendimento então dos clientes. Então, você que não tem como comprovar a sua renda, muitas vezes você mora no interior, a sua renda ela vem da venda de animais ou da própria agricultura, e você precisa então de um empréstimo ou de uma linha de crédito para realizar reformas, você pode estar entrando em contato com a Franciele do Banco da Família. Se vocês tiverem interesse, depois podem mandar mensagem ali no mesmo número que eu passei para vocês, 49 998 24 2984, que a gente encaminha o contato do Banco da Família. É o Banco da Família que também nos mandou presentes aqui para sortear essa noite. E agora, com esse oferecimento do Banco da Família, nós vamos aqui para as nossas participações da noite. Então, um abraço para Vanusa Amaral, que disse que está amando a live. Então, nós agradecemos, Vanusa, por estar acompanhando, agradecemos por todo o apoio que vocês têm dado ao Departamento de Cultura. A Sofia, ela mandou um abraço carinhoso para o professor, professor Ismael, que é professor de violão lá do Departamento de Cultura. E, inclusive, Ismael, são muitos alunos, no departamento lá que fazem aula de violão, e muitos deles já estão quase tocando, Estão todos tocando, está muito avançado. Eu ouvi esses dias, estava lá na minha sala e ouvi eles tocando uma música, e eu falei, meu Deus, a gente começou as aulas agora no mês de fevereiro, nós estamos no mês de junho, início de junho, e os alunos já estão tocando. Então é muito gratificante você ver isso acontecendo no dia a dia. Também, Ismael, aqui tem um pedido. Então eu acho que antes de eu vou fazer uma ligação surpresa aqui, gente. Antes de eu fazer essa ligação surpresa, os irmãos da Polpa, eles estão pedindo para você tocar o Trem das 12. Então um abraço para os irmãos lá da Polpa de Madeira, Santa Cecília, Santa Cecília, que estão acompanhando a nossa live. E vai aí para vocês então com o oferecimento de Banco da Família, o Trem das 12, do Opus Dei. Opus Dei. Tem que ter o Trem das 12. Tem que ter, Eu já dei a minha
ao vivo. E ela não sabe que eu vou ligar pra ela. Vamos ver se vai atender, né? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá acompanhando a nossa live aí, então? Sim, Tá gostando? muito. Ai, Muito mesmo. que bom, prof. Que bom que tá acompanhando e que tá gostando. Viu? Vi a sua pergunta. Então, assim, nós temos vários moradores ainda desses mais vividos, né, digamos assim, que fizeram parte aí do início do nosso município. E daí já deixa eu contar essa novidade aqui para você ao vivo. E vou contar ali para as pessoas que estão nos assistindo agora também, que na semana que vem nós vamos receber, são 6 pessoas, se eu não estou equivocada, que vêm aqui para nossa live para falar sobre a vivência delas, porque São Cristóvão do Sul tinha até cinema, gente. Até cinema nós tínhamos aqui, né? Você lembra disso, das histórias? Que tinha cinema? Lembro. Pois é, então na semana que vem, então essas pessoas vêm participar aqui do nosso programa e eles vão estar contando então um pouquinho dessa história. Tá bom? Ah, que bom então. E daí já avisando também, o pessoal que na semana que vem a nossa live ela já vai ser transmitida pelo nosso canal do YouTube. Tá? Então vai ficar bem mais fácil para vocês acompanharem, né, que lá pelo YouTube, então consegue assistir na TV, fica mais tranquilo, é mais fácil para conectar, que aqui no celular, no Facebook às vezes trava, às vezes vira, às vezes desvira a tela, então no YouTube fica mais fácil. Tá? Quer deixar um recado pro pessoal? Ai, quero sim. Então, deixa lá. Eu acho que acho não, tenho certeza que isso é uma aula, né? Uma aula assim de história, geografia, língua portuguesa, sabe? Que deveria assim, os mais novos prestar muita atenção, Isso. porque o resgate da história, ela é muito significativa, né? Porque muitos esquecem, né? Sim. Porque essa história às vezes até uma pergunta de alguém, eu não sei, né? Mas isso é para que essa história reviva, né? Exatamente. Seja presente na vida de cada munícipe, né? Exatamente. E na vida daqueles que estão fora acompanhando, né? Que nem eu, Isso. né? Eu era terra, agora eu não sou. Ah. Mas eu agradeço muito, assim, por também ter feito parte, né, um pouco dessa história quando fui professora. Sim. E a gente trabalhar com os alunos, né? Essa história é tão linda, né? Exatamente. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada, prof. Isso. Não. Não. Tem muito mais ainda, sabe? Vai sim, em nome de Jesus. Vem aguçar a curiosidade de muita gente. Bem isso mesmo. Muito obrigada, tá, prof? E tem mais uma coisa. Eu quero assim, eu não coloquei lá, mas ali onde era o terral ali era a antiga rodoviária, né? Isso, aham. Daí eu acho que com certeza você vai falar quem que eram os donos, né? Sim. Também, né? Aham. Então eu vou aguardar e Não fale. Esse eu vou contar no próximo programa, tá? Então, Mas não conte pra ninguém. Deixa em segredo isso, por favor. Tá bom? Então tá. Um beijo. Obrigada pela participação. Até mais. Tchau, tchau. até mais. Muito bem, então. Prof. Eliane, né, foi prof na escola e uma coisa que ela falou aqui agora da importância, né, de a gente estar fazendo esse programa, que é história, é cultura, porque principalmente essa nova geração não sabe, né, da história do nosso município, de onde a gente veio. E uma coisa que nós falamos lá no primeiro programa, quando a gente não sabe de onde a gente veio, a gente também não sabe para onde a gente vai. E esse é o nosso objetivo, então, de dar continuidade ao resgate da história do município, que já iniciou, né, há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, que quando o Departamento de Cultura fez, então, a parceria com os alunos da Uniarc de Caçador, e foi feito um resgate histórico, né, como um projeto ali de extensão de pesquisa.
E a gente é grato por esse resgate que já se iniciou e a gente quer dar continuidade, porque a cultura ela precisa estar viva, a história ela precisa estar viva na mente, principalmente das crianças, né, dessa nova geração, para que eles possam desenvolver esse amor, né, que nós sentimos pelo nosso município, por essa terra que está no coração de Santa Catarina. E uma coisa legal que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, trouxe a impressão, e esse aqui depois eu vou dar para o Chelo levar para casa para ele e para o Miguel dividirem lá. Está disponível, então, através do link ali no Instagram da nossa Prefeitura Municipal, né, ou também lá, se vocês olharem no feed, tanto no Facebook quanto no Instagram, o link para vocês baixarem, ou na última foto tem o QR Code que dá para escanear também, para vocês imprimirem esses desenhos aqui que foram feitos, né, que agora virou febre, os Bobby Goods. Então a gente desenvolveu esses aqui essa semana, que são os nossos pontos turísticos, os nossos ícones aqui do nosso município, né, Alto 18, temos aqui, por exemplo, a igreja, né, que é um dos nossos ícones. Então a gente transformou em desenho para vocês poderem colorir em casa, e é uma ideia que surgiu da primeira reunião do Conselho de Cultura, né, desse ano. A gente agradece também a Fran, que está aqui nos ajudando, né, está ali acompanhando o Chelo e hoje está cuidando então das nossas participações, e ela também é membro do nosso Conselho de Cultura. E foi uma ideia que surgiu, esse programa também, né, conversando com o pessoal, então veio a ideia de fazer esse resgate, e eu pensei, vamos fazer um programa toda semana, fazer uma live, para depois a gente conseguir fazer essa extensão da live presencial. E é isso que eu queria contar para vocês, que na próxima semana, então, na quarta-feira, nós teremos aqui a live, tá, normal, que vai ser transmitida pelo YouTube, e no sábado nós vamos ter, então, o programa ao vivo em um local da cidade, certo? Depois eu conto para vocês onde vai ser, a gente vai divulgar ali o calendário certinho, e todos os locais de São Cristóvão do Sul vão receber o programa presencial. Então a gente vai levar todo mundo da cultura para lá, vamos ambientar o local, vai deixar bem bonito, e tudo que for levantado de documentação, de registros históricos, a gente quer incrementar, acrescentar então nesse livro que conta a história do nosso município. Vamos tocar mais uma música agora com o oferecimento da Denise Presentes, né, onde vocês encontram todas as utilidades ali para sua casa, presentes em geral. A Denise, que é a nossa parceira também do comércio local. Gente, estou fazendo todas essas propagandas porque o programa cultural Memórias do Incruso, ele tem essa parceria com o nosso comércio local. Então eles enviam brindes para nós, eles dão o seu apoio, tá, na distribuição dos nossos materiais, e nós então agradecemos a eles pela ajuda e por todo o apoio. Então, um oferecimento de Denise Presentes, mais uma música, e depois nós já vamos para o sorteio dos brindes de hoje. Então, gente, não pensem que eu tô repetindo música, só que essa é o Cancioneiro das Coxilhas. Antes eu cantei, agora é solada. Certo aí.
Bela, que é amiga do Shella, tá mandando um abraço e os parabéns pelo talento. Muito bem. Se quiserem soltar a gaita agora, a viola, vocês me ajudarem nesse sorteio. Pessoal, eu tô mexendo aqui na caixa, mas é pra poder colar os papeizinhos aqui, ó, porque é post-it, e pra tirar ali do fundo, pra não ficar nenhum preso, pra ninguém dizer que não ganhou bem porque não estava certo o sorteio. Então ali, ó, todas as participações, então, de quem manda mensagem ali no WhatsApp, quem vai sortear aqui são os nossos músicos. Então vamos lá, Ismael, tirão, não olha pra dentro. Não olha, tira. Ai, meu, deixa eu pegar aqui. Pegou 2? Gente, deixa eu falar porque é o brinde, espera aí. Segura que você tirou. Segura. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Primeiro, vai ser essa camiseta linda aqui, ó, feita especialmente pela Fran pra gente sortear, que é do Michel Paim Filho. Olha que linda, né? Tá com a logo dele. Então vamos lá. Quem que ganhou essa camiseta maravilhosa? Alisson da Cruz Silva, Integração. Então o Alisson pode passar amanhã lá no Departamento de Cultura na parte da tarde e retira comigo essa camiseta. Gente, tem gente lá do primeiro programa que não foi lá buscar os brindes ainda. Tem 2 brindes lá que não foram buscar. Vão lá buscar, senão eu vou colocar no sorteio de novo. Então o Alisson vai amanhã lá buscar o brinde. Vamos lá. Agora o nosso segundo presente, segundo sorteio de hoje é esse kit aqui do Banco da Família, tá? Que tem uma bolsinha com uma agenda e mais um chaveiro, tá? Aliás, uma bolsa, uma mochila, um caderno e um chaveiro. Um kit que a Fran do Banco da Família trouxe pra nós. Janete da Luz Integração. Muito bem, então a Janete da Luz, do bairro Integração, amanhã pode me procurar à tarde no Departamento de Cultura, que esse brinde é seu. Vamos lá. Olhem que linda essa bolsa, que veio diretamente lá da Denise Presentes. Vamos aqui, vamos lá, Ismael, sorteio para nós. Júlia Eduarda, Centro. Júlia Eduarda do Centro, então parabéns. Você ganhou essa bolsa, pode retirar amanhã lá no Departamento de Cultura. Então vamos aqui para um brinde do nosso Cicobi, nosso apoiador Cicobi. Eu acho que é uma toalha, tá? Embalado aqui, não consigo ver. Marielle Carneiro. Carneiro Centro. Muito bem, então a Marielle Carneiro pode buscar o seu presente amanhã à tarde lá na Cultura. Vamos lá. Aqui um presente da FW Importados. Adivinha o que é? Já mostro pra vocês. Eu acho que eu sei. O que é? Um perfume. Não é um perfume. É outra um coisa. celular. Não é um celular. Um relógio? Não, é outra coisa. Uma média. Vanusa do Amaral. Olha aí, ó, Fanusa, você é Certo. sortuda. Olha que você ganhou, que lindo. É um copo Stanley, gente. Olha que lindo. Agora para usar no inverno. Ou no verão, tanto faz. Então, Vanusa, amanhã à tarde pode ir lá buscar comigo o teu presente. E agora, essa toalha linda, principalmente pra gente usar num carro, né? Também bordada ali pela Fran. Vamos ver quem que vai ganhar. Shell, sorteia pra nós a toalha pela tua logo. Natália Raíssa Gomes, meu postinho. Muito bem, parabéns, Natália. Ganhou então essa toalha, pode buscar amanhã lá no Departamento de Cultura. E agora, para os dias chuvosos, então o Banco da Família também nos mandou esse lindo guarda-chuva. Vamos ver quem vai ser o ganhador ou ganhadora. Jéssica Eduarda Aurélio Jacinto, Integração. Integração. Então, Jéssica Eduarda, amanhã você pode buscar lá também no Departamento de Cultura. E nós temos aqui mais uma toalha, então, do nosso cello.
Vamos lá. Eu digo nosso porque é nosso, né? A Sofia. Sofia. Ah, que é aluna do professor Israel. Então a Sofia pode pegar comigo lá na Cultura amanhã de tarde. Muito bem, gente. Nós agradecemos então, primeiramente, né, os nossos convidados, né, que estiveram aqui nessa noite, nessa live, a Fran que nos auxiliou nessa noite, ao Alan que está ali nos auxiliando também na filmagem. E agradecemos especialmente a todos vocês que acompanharam a live até aqui. E fique ligadinho, na semana que vem, no mesmo horário, 19 horas, transmissão ao vivo pelo YouTube. Nós vamos encaminhar o link também para vocês, a nossa live cultural com os nossos moradores aqui do município. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau!